Fala galera, e batem a porta, já chegou os cinemas? Galera, nesse vídeo aqui ó, vamos falar com spoilers abertamente, todos basicamente spoilers do que acontece aqui no Batem a Porta, já tem uma crítica completa também sem spoilers liberada aqui no canal. Galera, antes de começar, pô, já curtiu o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, que vamos falar real, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, você está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original, ou seja, curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. Galera, vamos começar porque aqui ó, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha, grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Galera, o filme começa já colocando muito claro o conflito e a maneira como ele vai ser desenvolvido, tá? Então assim, começa com o Wen, basicamente lá né, na parte externa ali da floresta, né, onde está a cabana lá colocada, onde eles já estão na cabana. O filme tem muito alguns momentos ali que ele vai contando em flashback toda a construção que tem do Andrew e do Eric, tá? Que são os pais adotivos da Wen. E como que eles realmente se tornaram um casal, a negativo dos pais do Andrew em relação a, literalmente, né, a relação que estava acontecendo do Andrew e do Eric. O momento onde eles decidem realmente, né, ir lá adotar e eles fazem até um momento de não deixar claro que os dois serão pais, né? Eles têm que fazer uma mentira ali para conseguir passar o processo de adoção e conseguir realmente, né, ter a possibilidade de adotar realmente a filha que acaba se tornando a Wen. E até o momento onde eles estão indo para a cabine a gente vê, pô, aquelas três pessoas, elas têm um elo gigantesco, elas são pessoas extremamente felizes, elas realmente são uma família, elas realmente têm muito amor entre elas. Mas existe uma grande diferença entre o Andrew e o Eric, tá? O Andrew, ele é muito mais temperamental, muito mais até passional, tá? Essa acho que seria a palavra correta para ele. E o Eric, ele já é o personagem que é muito mais emocional e racional. Essa diferença entre os dois é crucial para tudo que vai acontecendo no filme. E eles são realmente, né, duas pessoas que acabam se completando e conseguem trabalhar muito bem essa relação para ela funcionar e amam demais a Wen e vice-versa, passam todo o amor ali também que a Wen tem para dar para esses novos pais e tudo mais. A Wen tá lá, né, brincando na floresta, ela tá recolhendo ali gafanhotos e nisso ela vê longe um homem grande, né, literalmente gigante, caminhando e se aproximando lá. Obviamente que ela tem um receio ali daquela pessoa que está se aproximando. É o personagem do Leonard, tá? Que é interpretado por Dave Bautista, que tá espetacular no filme, tá? É só para dar esse parênteses, espetacular no filme. Ele chega ali, senta e começa a conversar com ela. E ela não quer conversar com ele por causa realmente de não, né, falar com estranhos. Ele fala que realmente ela tá certa e tudo mais, mas que ele quer se tornar um amigo dela. E eles conversam e colocam em paralelo a relação como se fosse dos gafanhotos, né? Que eu achei genial, porque o Leonard começa a falar para ela assim que tem que ter muito cuidado com os gafanhotos que já estão presos lá dentro de um recipiente, porque eles não podem ficar assustados, porque ele está pegando um novo gafanhoto para colocar ali dentro, né? E quando a gente entra na casa, né, dos outros, a gente tem que ter um cuidado para não assustar as outras pessoas que estão ali. A gente tem que realmente entrar de uma maneira agradável, que é basicamente o que ele vai fazer. E ele faz uma brincadeira, inclusive com ela, que ele quer se tornar um novo amigo e tudo mais. Ele é extremamente agradável com ela no momento. Ele ameaça ela de jeito nenhum. E ele pega como se fosse uma planta ali que tem várias pétalas e faz uma brincadeira com ela de cada um tirar uma pétala e fazer uma pergunta pro outro, onde ele vai tendo informações de quem está na casa também. Porque na real eles não sabem de ninguém que está naquela casa quem são as pessoas que estão ali. Eles não sabem. E isso também é um ponto muito importante. Logo depois a gente vê três outras pessoas, três outros personagens se aproximando lá, que a Wen já toma um susto também porque eles estão carregando, né, armas, literalmente, né? Estão empunhando lá armas, não armas convencionais. Estão empunhando lá como se fosse enxada, como se fossem outros itens ali, como se fosse de jardinagem, afins, utilizados como armas ali. Que são os personagens do Redmond, que é o nosso querido Rupert Grint, a Erdian e a Sabrina, tá? E daí, a Wen acaba se assustando, acaba correndo pra dentro da cabana lá, porque o Leonard fala pra ela que a partir do momento que eles forem pra entrar, é pra realmente deixarem eles entrarem, tá? Pro pai Eric, pro pai Andrew, deixar os quatro entrarem porque eles precisam conversar sobre algo que é extremamente importante, tá? E eles não querem ter nenhum tipo de problema, eles querem entrar, tipo, numa boa.
A Wen sai correndo, né, assustada, entra na cabana, fecha lá a porta da cabana, corre procurando, né, tanto o Eric e o Andrew, lá seus dois pais. Eles estão na parte externa, atrás da cabana, estão lá curtindo, ouvindo uma música. A Wen chega correndo, puxa os dois para dentro da casa, fecha de novo, né, a porta que tem agora da parte traseira, e logo nisso a gente começa a escutar batidas na porta. E a partir desse momento, tá, já fica muito claro que o quarteto, tá, que é o Leonard, que é o Redmond, que é a Ardiane, que é a Sabrina, eles vão entrar de tudo que é jeito, só que eles estão tentando entrar de uma maneira legal, de uma maneira boa, tá, conversando, principalmente guiados, né, pela essa liderança colocada ali pelo Ned. O Andrew e o Eric, eles ficam com muito medo, tá, e a Wen passa para eles ali algumas informações do que estava rolando na conversa lá fora. E, obviamente, aquilo que eu falei, né? O Andrew é muito mais impulsivo, passional. O Eric é muito mais emotivo, muito mais racional. E isso a gente já vai vendo de uma maneira clara, da maneira como eles vão respondendo. Há uma tentativa de invasão, tá? E as tentativas de invasão ali, o trio dentro da cabana tenta colocar móveis na frente das portas, vai correndo para fechar janelas, tudo mais. Só que o quarteto, obviamente, dá um jeito de entrar. E a Sabrina, tá? Ela acaba sendo a primeira que ela consegue entrar pela cozinha. O Eric dá, né? Sabe aquelas coisas que tem do lado de uma chaminé, por exemplo? Que tem aqueles itens lá para poder mover carvão, mover a sujeira que fica ali para poder remover e tudo mais, né? As cinzas, tá fugindo a palavra cinzas, tirar as cinzas dali e tudo mais. O Eric pega e dá uma pro Andrew, e o Andrew vai tentar, né, impedir lá que o Redmond tá tentando entrar pela porta de trás da casa, a Sabrina entrou ali pela cozinha, e o Eric vai tentar, né, expulsar ela dali. Só que no momento que ele vai tentar, e pegando daquelas espátulas que tem que ficam do lado da chaminé, ele bate, ela consegue se defender com a arma que ela tá empunhando, e derruba ele, e ele cai com muita força, tá batendo aqui, ó, a nuca dele no chão. Isso obviamente provoca uma concussão nele. E isso é um grande momento que é extremamente importante para tudo que vai acontecer pro personagem e, na real, para a relação familiar dali para frente, tá? O Andrew consegue impedir em partes lá que o Redmond entre e acaba espancando o Redmond, mas espancando assim de uma maneira extremamente violenta lá. Só que isso funciona até o quê? Até o momento onde o Leonard invade a casa ali e daí acabou a brincadeira toda. Eles prendem nas cadeiras, né? Como até tá colocado no trailer lá. Prendem o Eric, prendem o Andrew, a Wen fica solta entre eles lá, e daí sim o quarteto começa a apresentar e começa a apresentar realmente o que está acontecendo no filme. Eles passam para a família que eles ali têm que escolher, né? E têm que achar um consenso. Eles têm que tomar a decisão de matar um entre eles ali, um deles ali, senão vai acontecer realmente, né, o apocalipse. É simplesmente isso. É isso que vai acontecer, né? E é óbvio que a reação deles, né, do Andrew e do Eric, é achar que aquelas 4 pessoas são lunáticas, absurdas e aquela coisa toda. Só que o Leonard, né, ele decide tentar provar. E ele já deixa ligado uma televisão lá que estava passando um desenho e tudo mais. Só que antes de tudo, ele coloca o quê? Né? Ele deixou a TV ligada porque aquilo lá já é um sinal que algo vai entrar do nada, né? Como se fosse um breaking news lá, entrando lá para dar alguma notícia muito importante que está acontecendo no país ou no mundo, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe que geralmente são notícias ruins e tudo mais. Só que o Leonard, antes disso, ele decide se apresentar e apresentar que cada um do seu grupo ali, né, a Sabrina, a Erdiane e o Redmond se apresentem realmente como as pessoas que eles são, seus nomes verdadeiros e que eles fazem da vida. Por que ele quer fazer isso e por que isso realmente acontece ali no filme? Porque o quarteto, eles não podem, de jeito nenhum, matar o Eric, ou o Andrew, ou a Wen. Eles não podem. Eles só podem mostrar a importância e só podem pedir que tem um tempo, tá? Como se fosse assim, ó, de hora em hora, eles precisam tomar a decisão se eles vão realmente né, vão fazer a escolha e alguém vai morrer dessa família, ou se não, um deles vai ter que realmente sacrificar e realmente trazer uma grande
desgraça, uma grande praga, né, para o mundo por inteiro. Isso é muito interessante, assim, porque eles não têm, essas 4 pessoas que invadem a cabana, capitaneadas pelo Leonard, eles não podem fazer nada mais do que tentar conversar, tentar convencer e tentar, de algum jeito, fazer com que aconteça a salvação do mundo. Como é que essas 4 pessoas chegaram lá, tá? Eles tiveram sonhos que, na verdade, são pesadelos, são como se fossem visões de todo esse apocalipse acontecendo, tá? Das tragédias todas acontecendo ao redor do mundo. E os 4, eles são de lugares completamente diferentes. Eles não moram juntos, eles não se conhecem, eles não são da mesma, eles não são nada, entendeu? A ligação deles é através dessas visões que eles tinham em sonhos e em pesadelos. E eles viram também, não só essas desgraças todas aconteceram, viram também a cabana e viram um ponto onde eles tinham que se encontrar, que é realmente o ponto onde os personagens se encontram e como que eles chegam ali na cabana. Ou seja, ninguém eles conhece, de verdade. Então, isso é outro ponto que funciona muito assim, para deixar tudo que está acontecendo duas maneiras, tá? Para que a gente, espectador, veja que esses personagens, a motivação deles é uma só, mas aquela parte, né, das diferenças que tem entre Andrew e o Eric também ir cada vez mais sendo afloradas em tudo que está acontecendo no filme. Porque toda a negativa deles vai indo para outra coisa, né? Para cada vez o Andrew ser muito mais passional e o Eric ser muito mais emotivo do que até racional, tá? Mas essa grande diferença vai acontecendo ali. Depois que eles se apresentam, passa um determinado tempo, chega realmente nesse momento da primeira decisão. Nesse momento da decisão, eles dizem não, e o personagem do nosso querido Rupert Grint, o Redmond, ele se ajoelha na frente deles, tá? Na frente do casal ali que tá preso nas cadeiras e da Wen, inclusive, que tá ali sentado no chão entre as cadeiras. Ele pega do bolso, tá? Da calça ali, como se fosse, cara, uma meia, um meião, então uma meia calça branca assim, coloca na sua cabeça, se tapa. Ele começa a gritar, gritar, gritar. E nisso o Leonard vem, tá? E o mata. O mata. Na frente, né? Ali do casal e da Wen. E logo depois disso o Leonard fala que vai realmente acontecer uma primeira praga ali no mundo. E logo depois, tá? Na televisão aparece uma imagem que tá chegando porque houveram terremotos no mar, né? Maremotos, aquela coisa toda. Só que os maremotos estão aumentando cada vez mais de intensidade e as ondas vão invadir, cara, assim, ó, é um território gigantesco que vai invadir, inclusive o território norte-americano, essa consequência toda. E a gente vê as imagens disso acontecendo também. Ondas gigantescas, as pessoas tentando fugir, aquela coisa toda. Então é o primeiro momento, uma morte, um sacrifício, mas tem uma consequência, por causa da resposta ser negativa ali do casal, né? Então aquele objetivo todo, aquela motivação toda, a negação acontece, né? O sacrifício que leva a consequência ali pro mundo, pra humanidade e tudo mais. E nisso, cara, o filme ele segue, entendeu? Porque a Sabrina tenta, ela é uma enfermeira, ela tenta cuidar ali da concussão do Eric, tenta conversar com o Eric também, os dois vão no banheiro lá pra fazer um curativo, aquela coisa toda, tentam conversar sobre. A Sabrina tenta convencer o Eric, não consegue também novamente convencer ele sobre o que está acontecendo, até que a gente chega num segundo momento lá, que também assim, é muito importante porque os personagens continuam sendo desenvolvidos e a gente vai cada vez mais conhecendo quem são realmente ali agora esse trio que continua vivo e também do Eric e também, né, do personagem ali do Andrew. Só que logo depois que o Eric volta, ele começa a ver uma luz. E essa luz começa a trazer para ele outros sentimentos. E esses outros sentimentos vão ser também muito importantes para a resolução do filme, porque ele é como se ele estivesse tendo já alguma visão, assim como o quarteto que invadiu a cabana, que deixou eles prisioneiros, também teve em algum momento da sua vida que os obrigou a fazer o que está fazendo ali, a eles terem conseguido ver realmente essa questão toda do que vai acontecer com a humanidade lá. A Ardiane, ela tenta se aproximar, tá, também de uma outra forma muito mais acolhedora. E essa outra forma também é muito interessante porque é uma situação onde ela tenta levar comida, né, ali pro casal e pra Wen, e explica que ela tem um filho e que ela
uma das visões que ela teve foi o filho pegando, né, fogo, literalmente, ele morrendo em volta de fogo. Isso também é uma tentativa que ela faz de tentar convencer eles a dizer o sim quando a hora chegar, que a hora está se aproximando e novamente que eles têm que tomar decisão, porque senão uma consequência vai acontecer também, assim, né, como aconteceu antes, e vai ter que ter o sacrifício novamente. A resposta deles é não de novo, e a Ardiane é a personagem que vai ter o sacrifício. Ela tem um sacrifício, logo depois o que acontece? Entra na TV já, né, informações lá que tá acontecendo, cara, um vírus que tá pegando um monte de pessoas e tudo mais, e as mortes não param, né, as UTIs lotadas e tudo mais, as mortes não estão parando, algo simplesmente explodiu e que tá acontecendo lá. Passa mais um tempo, o personagem do Andrew, tá, ele, nos flashbacks que a gente vai tendo na relação dos dois, a gente vê assim, ó, ele percebe que o Redmond era alguém que ele já conhecia antes na vida. E a gente vê o flashback desse momento, tá? Era um momento normal, num bar, né? Como se fosse um pub, onde o Eric e o Andrew estavam lá conversando tudo mais sobre coisas da vida. Passa alguém que simplesmente reclama que os dois estão conversando muito alto. E na verdade eles não estão, mas é aquelas coisas em relação a homofobia e tudo mais que o filme também explana nesse momento. Isso também é colocado no começo do filme, mas de outra forma, aqui realmente é algo demonstrado. E quem, né, é essa pessoa é o personagem do Redmond, que eles simplesmente se cruzaram em algum momento da vida ali, o Redmond e o casal do Eric e do Andrew. E o Andrew começa a bater boca com o Redmond, e o Redmond, né, nesse pub, ele vai embora, isso é uns anos anteriores, daqui a pouco ele volta com uma garrafa e, bum, dá com a garrafa na cabeça do Andrew e tudo mais. Após isso, né, o Andrew decide comprar uma arma para proteção dele e, obviamente, para proteção ali do casal. E essa arma veio junto com eles para a cabana, só que ela não tá dentro da cabana, ela tá no carro que eles vieram, né, que é uma picape, é um Jeep, dentro de como se fosse um cofre, né? Ou seja, a arma foi, mas na real ela não está ali, ela está na parte de fora. Então eles têm que tentar chegar lá no Jeep. O Andrew consegue em um momento se libertar, né? Porque eles já estão soltos em questão da comida e tudo mais. Ele consegue escapar, ele vai no Jeep para pegar a arma. Só que nesse momento a Sabrina vai atrás e a Sabrina corta ele na perna, corta ele assim do lado aqui, né, no próximo da barriga. Mas ele consegue pegar a arma e ele consegue atirar próximo da Sabrina, que a Sabrina está correndo. Ele, como está ferido, ele já não consegue mais caminhar da mesma forma. Ele volta para casa e, obviamente, chega lá pro Leonard e diz, cara, acabou. Onde é que tá o carro que eles vieram? Que provavelmente eles vieram de um carro, né? O quarteto, antes de invadir a cabine, veio de um carro. Onde é que tá esse carro? Porque ele vai pegar a família dele, vai embora, acabou toda essa loucura, tananã. E o Eric já tá de uma maneira diferente, tá? Ele não fala tanto, mas tá de uma maneira diferente. E o Leonard tenta convencer ele, né, de alguma outra coisa, de alguma situação. Nisso, Sabrina entra, né, de novo correndo na cabana, e o Andrew acaba atirando bem no peito, né, da Sabrina, bum, e a Sabrina cai morta no chão. O que acontece, né? Como a resposta deles é não, e aconteceu novamente o sacrifício, ao redor do mundo, tá, começa a acontecer várias tempestades, e assim, ó, mais de 700 voos simplesmente, né, caem, os aviões simplesmente caem. E isso tem várias imagens disso acontecendo, que é uma situação bem intensa, assim, porque simplesmente é como se fosse pedaços de papel caindo, assim. E vários. Nas cidades, na água, onde for, assim, simplesmente caindo, 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 caindo. Isso a gente inclusive vê também numa situação próxima, onde os personagens estão na cabana, mais pro final do filme também. Com a Sabrina morta, né, o Andrew decide trancar o Leonard no banheiro e fala pro Eric para eles irem embora. E o Eric fala que não. E nisso eles têm uma grande discussão, porque o Eric tá entendendo o quê? Desde o momento que ele teve a visão, que ele viu a luz e tudo mais, ele tá começando a sentir exatamente o que essas pessoas que entraram ali estavam sentindo também. E que daqui a pouco, tudo isso que está acontecendo realmente é verdade, realmente faz sentido, que eles têm que tomar uma escolha, tá? A partir disso, o Leonard preso, né, dentro do banheiro, ele acaba tentando, né, escapar, só que é tudo uma mentira, um jogo de cena, porque ele quebra a janela do banheiro, só que na verdade ele não sai, ele chama a atenção do Andrew, que abre a porta do banheiro, volta para lá, o espaço, a janelinha, uma janelinha redonda do banheiro, impossível, né, o David Bautista passar por aquela janela, é impossível, é impossível.
Dentro, né, do banheiro, assim, tem uma parte como se fosse uma banheira, né, com aquelas cortinas, assim, de plástico, literalmente, assim. O Andrew dá o tiro lá, nessa cortina de plástico, obviamente que acaba atingindo o Leonard no braço, né, acaba atingindo porque ele estava realmente escondido ali, porque ele não tinha como passar por aquele buraco aberto lá, né, da janela. O Leonard pega a arma toda, o Andrew acha que ele vai matar os dois, né, e a Wen, ele fala, não, não vai matar de jeito nenhum, mas tá chegando próximo do tempo, ele tem que tomar a decisão de novo. E daí pede para os três irem para a parte externa ali da casa, porque ele quer ter o último momento ali. Ele senta na cadeira, e aí tem um momento brilhante do M. Night Shyamalan, que é simplesmente o quê? Ele vai aproximando cada vez mais a câmera, porque tá assim, ó, tá o Leonard sentado, né, numa cadeira de balanço ali na parte externa, tá o Eric, tá o Andrew e tá o Anne. O Eric pede pra Wen pegar um fone de ouvido e ligar ao máximo, tá? E nisso tá acontecendo já toda a tempestade em cima deles lá. Pede pra ligar ao máximo e subir na casa de árvore, que é no fundo do quadro que a gente tá vendo, da imagem que a gente tá vendo, tem uma casa de árvore, assim. Pra ela subir lá na casa de árvore e ficar lá até que um deles, né, do Eric ou do Andrew, vá lá buscar ela. Ela pega, ela vai, ela sobe e tudo mais. E nisso que a câmera vai se aproximando do personagem do Leonard, até ficar aqui, ó, mostrando só um pouquinho abaixo do pescoço até um pouquinho da cintura aqui. Chega próximo do tempo, ele faz a pergunta novamente, o Andrew responde que não, e simplesmente a gente vê, né, o personagem do Leonard puxar uma faca e cortar o seu pescoço. A gente vê um pouco do sangue se escorrendo, e a última informação que ele passou, logo depois que ele realmente fizesse esse sacrifício e as consequências continuassem, né, cada vez maiores, e ele como é o último a ser realmente sacrificado, o apocalipse ia acontecer, a humanidade ia acabar. Era isso, tá? As únicas pessoas que ficariam vivas seriam o Eric, o Andrew e a Wen. O resto de toda a humanidade iria ficar morta a partir daquele momento lá. Só que eles teriam ainda alguns pequenos momentos, né? Como se fosse assim, uma brecha de uns 5 minutos ainda para fazer alguma coisa. Se eles fizessem alguma coisa, talvez o mundo poderia ser salvo. E daí, cara, fica o Andrew e o Eric conversando sobre, tá? Por um breve momento, até o momento que o Eric fala que já entendeu, que tá em paz, que ele realmente vê como que os outros estavam vendo, que ele sente como os outros estavam sentindo, que realmente a escolha é essa dele e que isso realmente vai fazer salvar o mundo. Tem aquele último momento ali de uma despedida do casal e o Andrew realmente atira e acaba matando o Eric, tá? Só que daí tem um momento, cara, do filme que é problemático, tá? Por quê? Porque quando é falado pra gente no começo do filme lá que os três, a família deveria tomar uma decisão, é que a família deveria tomar uma decisão. Em nenhum momento a Wen participa dessa decisão. E me bateu naquele momento do filme, tá? Se isso não teria uma consequência. Porque o que acontece? O Andrew vai lá, pega, né, a personagem da Wen, desce da casa de árvores e vai. E os dois começam a caminhar pela floresta e para a direção lá de onde estaria o carro lá. Eles começam a procurar onde está o carro, né, do quarteto ali antes do quarteto chegar próximo da cabana. Teve uma última conversa do Andrew com o Eric, que é aquela coisa realmente das informações, só a gente achar os pontos finais, que é o quê? Os quatro representavam os quatro cavaleiros do Apocalipse, tá? E dá literalmente o quê? A parte da violência representada pelo Redmond, a parte do acolhimento, que era a personagem da Ardiane, principalmente com ela conversando sobre o filho, ela levando o alimento para eles lá, a parte da orientação, que seria o personagem do Leonard, que ele era um professor, né, de colégio, um professor de educação física e tudo mais, e a maneira como ele vai tentando guiar a situação toda, ele seria a parte da orientação, e a parte do cuidado, que seria a enfermeira, né, a personagem da Sabrina. E colocado tudo isso, fica muito mais ainda, né, de uma maneira transparente, o que toda aquela trama tem desse aspecto realmente do apocalipse, essa parte toda religiosa, a relação, tudo o que está acontecendo assim, caso alguém ainda não tinha pego, nesse momento, cara, tá realmente explanado, transparente, tudo que estava acontecendo ali. A partir desse momento, tá lá Andrew, tá lá a Wen procurando, né, onde estaria esse carro, eles chegam no carro, quando eles chegam no carro, existia uma grande dúvida ainda pelo Andrew se aquelas histórias todas contadas pelos quatro personagens no começo do filme eram reais ou não, ou se eram tudo inventados, só histórias de vida pessoais.
E realmente era. Porque lá todos os objetos pessoais de cada um estão lá. E que seja bolsa, seja, cara, o crachá, entendeu? De onde a pessoa trabalhava, tá tudo dentro dessa picape. Porque eles simplesmente se encontraram, entraram nesse carro e foram na direção da cabana. É isso. Porque as visões, todos os sonhos, os pesadelos os guiaram para lá. E nisso continua, tá? Tendo uma grande tempestade, começa a ter muitos raios, assim, que começam a botar fogo em algumas árvores, e essas árvores caem em cima da cabana e a cabana começa a pegar fogo. Só que se concentra muito ali, tá? Onde realmente fosse essa parte final de todo esse sacrifício que aconteceu, e eles estão colocando fogo, né, naquela... E eles fazem novamente menções bíblicas sobre o que estaria caindo do céu em relação a fogo e tudo mais, para tocar na terra, tá? Que é aquela conclusão toda bíblica do que acontece, as árvores pegando fogo, batendo na cabana, né? As árvores caindo na cabana com fogo e a cabana pegando fogo por completo. E essas situações, as citações também colocadas ali vão complementando pra gente o que acontece. O Andrew e a Wen querem saber se realmente funcionou o que aconteceu, né? Se a morte do Eric realmente fez a salvação da humanidade acontecer. Eles chegam, né? Entram na estrada, vão procurando, até chegar lá num posto onde tem um restaurante, um diner, né? Aquelas coisas de beira de estrada. Chegam lá, entram, tem várias pessoas vendo uma televisão e todas aquelas tragédias que a gente tinha visto, a gente está vendo como se fosse uma situação começando a ser contornada. Por exemplo, as águas do tsunami pararam de subir, né, nas cidades, estão voltando. O vírus parou de matar as pessoas. A gente vê a questão que os voos que ainda estavam no ar, em vez deles caírem e despencar, eles conseguiram pousar em segurança e as famílias estão começando a ir buscar seus entes queridos e tudo mais. Então que realmente aconteceu a salvação. E a gente vê esse sentido todo do amor, esse sentido da família novamente, porque as pessoas começam a conseguir entrar em contato umas com as outras, aquelas pessoas que estão ali no restaurante. É óbvio que o Andrew, né, e a Wen voltam pro carro e tem um momento ali de interação entre eles que é bastante importante para eles conseguirem seguir em frente e entenderem tudo que aconteceu nesse dia ali entre eles e também ir trabalhando já o lutador da perda em relação ao Eric, mas entender todo o sentido do que aconteceu. Porque a Wen, a personagem, tá, dela, ela já tinha acreditado no que estava acontecendo. O Andrew era o personagem que não, e o Eric era o personagem que estava pensando muito e entendendo o que estava acontecendo também consigo mesmo, né? Então existiam essas diferenças ali. E, cara, é um momento que aquilo que eu tinha falado lá, da Wen realmente não participar da decisão, eu fiquei bastante curioso se o filme ia mostrar que não teria conseguido realmente a salvação da humanidade, mesmo com o sacrifício daí do Eric, por por esse motivo da Wen não ter participado realmente da decisão, ela não ter entrado em concordância, porque ela também faz parte da família, né? Os três são a família. Então isso foi um ponto onde eu fiquei pensando no filme e não se tem uma resposta ali realmente real, né, dessa situação. Simplesmente foi resolvido, ponto, acabou. Temos a salvação da humanidade e logo depois, cara, os dois partem novamente na estrada lá, é o encerramento do filme. Então, galera, esses foram todos os spoilers de Batem a Porta. Coloquem embaixo nos comentários o que acharam do filme, pra gente seguir conversando e tudo mais. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.